Bem, eu e a Renata estamos aqui hoje, né, representando a filial BH do Capitalismo Consciente. Hoje já somos 11 filiais no Brasil inteiro, então é um prazer para a gente estar aqui conversando sobre esse livro, que é o livro base do Capitalismo Consciente. Legal. Então, eu e a Renata, a gente colidera a filial. Eu sou economista e também sou mentora de negócios e uma entusiasta dessa nova forma de fazer negócios, né? Então, sair só da teoria, aqui a gente vai falar muito da teoria, mas também com o objetivo de levar para os nossos negócios, para o nosso dia a dia, né? Então, acho que essa sou eu, teoria e prática. Bom, eu sou a Renata Livramento, estou aqui na filial de BH desde 2019, né, Fran? A Fran iniciou, Fran, dá um tchauzinho assim. A Fran iniciou esse movimento, Denise também está desde o começo, né? A Fran liderando aí a filial logo no começo, depois ela fez uma transição para o conselho, e eu e Denise permanecemos, então, na liderança da filial de BH. Eu sou psicóloga, sou também administradora e sou apaixonada pelo capitalismo consciente. Ele chegou numa hora na minha vida que encaixou perfeitamente com tudo que eu já trabalhava e que eu acredito. E por isso que eu estou aqui hoje, para a gente dividir um pouco, né? A gente sabe, a intenção aqui não é dar aula, é só trazer alguns tópicos, né? Trazer algumas ideias do livro para as pessoas que ainda não leram, para as pessoas que já leram, mas querem pensar junto, para as pessoas que estão ainda vendo se faz sentido o capitalismo consciente ou não para elas, né? Então, é um local de encontro aqui, né? Bem à vontade. Nós vamos fazer hoje, nessa primeira parte, uma revisão dos capítulos que nós já vimos, que foram os 10 primeiros capítulos, e aí a gente entra no capítulo 11 e 12, que é o foco da nossa reunião hoje, ok? Então, sejam bem-vindos, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, que eu já vou comentando. Vamos lá. Ok. Então, já aqui chegamos, aqui está novamente a capa do livro sobre o qual nós estamos conversando. Para quem está chegando a primeira vez, a gente tem esse encontro uma vez por mês, né? A gente pede, se possível, para manter as câmeras abertas, para que a gente possa estar no estado de presença, se possível, a gente entende, se não for possível. A leitura não é obrigatória do livro, mas a gente super recomenda, porque realmente é um livro, talvez, pelo menos na minha vida, divisor de águas. Acredito que de muita gente aqui também. Então, não está projetando a tela inteira. Não está? Tá o PowerPoint. Não, tem que colocar em modo de apresentação. Mas está no modo de apresentação. Engraçado, às vezes dá esse erro mesmo. Eu vou projetar de novo para ver se fica. Vamos ver agora se foi. Agora foi. Foi? Então, tá bom. Bom, então, novamente, bem-vindos todos e vamos seguindo. Então, olha, para quem está chegando e para quem também já está chegando do ano passado, né? Tá todo mundo chegando hoje, gente, porque esse é o primeiro do ano, então tá todo mundo chegando. Para quem está chegando agora, começando agora, e para quem está chegando do ano passado, só para relembrar, então a gente já viu a primeira parte, que fala sobre propósito maior, vimos a parte de integração de stakeholders, estamos acabando essa segunda parte, tá? Então, esses que estão em verdes, então, de 1 a 10, a gente já viu e vamos falar um pouquinho sobre eles. E hoje ainda a gente entra no 11º e no 12º capítulos. Então, só relembrando, tá, gente? O capítulo 1 começa falando do próprio capitalismo, né? De como ele é maravilhoso, incompreendido
e difamado, porque o movimento, né, o capitalismo consciente é um movimento, né, uma filosofia de negócios, né, e não necessariamente um modelo fechado a ser seguido, ok? E, como o próprio nome diz, é capitalismo consciente. Muita gente acha que essas duas palavras, elas não andam juntas, elas não têm como andar juntas, né? Que isso é um oxímoro, não dá, é impossível. E esse movimento veio nos mostrar que sim, é possível, não só possível, como necessário e como urgente, né? E por que é maravilhoso? Porque é o maior sistema de inovação e cooperação social já criados, né? Nós temos aí a população que, ao longo desses, né, há 200 anos, estava 85% em situação de extrema pobreza, e hoje, apenas, entre aspas, 16%. Entre aspas, ou apenas. A renda média per capita mundial também aumentou 1.100% desde 1800, então a expectativa de vida também aumentou. Então, aqui são só alguns exemplos, gente, de como o capitalismo propiciou uma melhora na vida de grande parte da sociedade no mundo inteiro, né? Mas por que difamado, então? Né? Porque olha, o título é maravilhoso e compreendido difamado. Difamado porque, ao longo desses anos, esse capitalismo foi sendo sequestrado aí também, entre aspas, pelos interesses estreitos, ou seja, pelo um propósito de o capitalismo existe e os negócios existem para gerar o máximo de lucro possível para os acionistas desse negócio num curto prazo. E não importa, então, se o meu objetivo é esse, não importa tanto o que eu vou fazer para garantir que isso aconteça, né? Então, a gente entende que esse não é o propósito original do capitalismo. Inclusive, se vocês forem estudar aí ao longo dos anos, ele surge como uma proposta de ser uma libertação. Então, o objetivo original do capitalismo é a liberdade, que as pessoas sejam livres para fazerem os negócios que melhor se adaptarem à sua vida, né? Com sua liberdade garantida de opinião, de ação, enfim. Mas, quando surgiu essa teoria, né, os economistas defendem, alguns até hoje, de que o objetivo nada mais é do que gerar lucro para os acionistas, houve, então, um desvio nesse caminho, vamos chamar assim, né? Ou uma desvirtualização, né? Deixou de ser virtuoso esse objetivo, porque os trade-offs, ou seja, os jogos de soma zero, para eu ganhar, você precisa perder, passaram a se tornar algo comum, normal, entre aspas, no meio dos negócios. Então, a gente passou a ver o concorrente como um inimigo que a gente precisa atacar para que ele, né, deixe de existir nesse mercado. E assim também a gente começou a mudar a relação com os colaboradores dentro né, das empresas, porque se eu preciso gerar mais lucro, eu vou então diminuir os custos o máximo que eu puder, né? E aí gera também uma questão na esfera pública de inchar essa máquina pública, né, e permitir essas relações de compadrio, a corrupção que a gente tanto conhece no nosso país e em diversos outros. Bem, mas existe um terceiro caminho, né? Aristóteles já falava, gente, que a felicidade mora no caminho do meio, né? E eu acho que é bem isso, assim. Existe uma possibilidade da gente manter esses benefícios de desenvolvimento que os negócios trazem, sem a gente ter que cair no outro extremo dessa exploração, da corrupção, da visão estreita de entender que o propósito maior de uma organização é gerar lucro para os seus acionistas. Então, no capítulo 2, o Raj Sisodia e o John Mackay vão mostrar qual que é, então, esse propósito maior na visão do capitalismo consciente. Então,
a gente teve inaugurado aí um novo capítulo na história da humanidade, com uma série de modificações acontecendo. Lembrando que esse livro é antes da pandemia, então essas modificações que já vinham acontecendo, né? Então, exemplo que eles dão, a queda do Muro de Berlim, né? O nascimento da internet, né? Da web, enfim, tudo isso foi potencializado com a pandemia que a gente ainda está vivendo. E aí, os autores vão dizer que você praticar um capitalismo consciente não é você ser bonzinho, ou você simplesmente trabalhar para fazer o bem. É sim uma forma de você pensar um negócio. Só que é pensar um negócio e também ter mais consciência desse propósito maior, ou seja, dos impactos que o seu negócio, qual que é a diferença que o seu negócio faz para o mundo, né? Então, como que as relações com seus diversos públicos, com as diversas partes interessadas, elas são impactadas pelo seu negócio. Então, é sair da dicotomia, ou eu ajudo as pessoas, ou eu ganho dinheiro, né? Por que precisa ser ou? Então, a proposta é que a gente faça o e, né? Eu ajudo, sim, o planeta, as pessoas, a sociedade, e também gero lucro, porque eu sou um negócio, e eu preciso desse lucro para me manter vivo, inclusive para poder ajudar as pessoas, a sociedade, o planeta, tá? Então, é sair desse pensamento dicotômico e fazer essa integração tanto do lucro quanto do propósito. E aí o capitalismo consciente é bastante conhecido, esse movimento, por essa figura que aqui está. Ele tem, então, 4 pilares que sustentam essa ideia de você fazer a diferença no mundo positiva por meio do seu negócio. Primeiro é o propósito maior, que é o que nós já estamos começando a falar sobre. Segundo é a integração de stakeholders, a liderança consciente para poder fazer com que tudo isso aconteça, baseado numa cultura organizacional que também precisa ser consciente. Então, aqui não há nenhuma ordem correta, também não há uma diferença em termos de o que é mais importante e o que é menos importante, porque o pensamento é sistêmico. O negócio consciente, ele envolve todas essas esferas. A gente não consegue cortar isso em pedacinhos, né? Porque um dos princípios, que é a integração de stakeholders, vai nos chamar para esse olhar amplo e sistêmico, integral do negócio. E aí, gente, a gente entra, então, no capítulo 3, para falar mais profundamente. A gente entra, não, né? Os autores entram na questão do propósito, né? Na empresa buscando significado. E a gente sempre traz, gente, para quem está chegando, a gente sempre traz alguma citação do livro que nos chamou a atenção, que representa o que a gente quer discutir aqui com vocês, né? Que a gente quer chamar mesmo, colocar luz, né? E aí a gente, nesse capítulo, escolheu a seguinte citação: as pessoas são mais satisfeitas e felizes quando o seu trabalho se alinha com suas paixões íntimas. A paixão pessoal, o propósito corporativo e o desempenho empresarial caminham juntos. Então, veja bem, de novo, é sair da visão do ou e vir para a visão do e. Ou seja, integrar as pessoas, integrar os negócios, né, de uma forma consciente. Para uma empresa consciente, portanto, é fundamental contratar em todos os níveis hierárquicos pessoas fortemente identificadas com o propósito corporativo. E aí o propósito corporativo, como eu já disse, é aquilo, qual é a diferença, é a razão da nossa empresa existir, já que a gente não acha que as empresas existem só para gerar lucro para os seus acionistas. A gente entende que as empresas têm uma função na nossa sociedade, uma função também no nosso planeta. Então, qual é o impacto e
e a diferença que a minha organização, que o meu negócio está entregando para o mundo. Isso é o propósito maior. E quando a gente tem pessoas na nossa organização que têm a clareza desse propósito e que se alinham genuinamente com ele, acreditam, como a gente que está aqui, né? Nós estamos aqui juntos para discutir um tema que a gente tem interesse em comum, né? Então, quando a gente tem as pessoas nesse movimento, né, com essa clareza desse propósito e trabalha para isso, as outras coisas acabam sendo uma consequência natural, como as pesquisas e as métricas comprovam, como a gente vai falar aí ao longo, tá? Então, não é uma filosofia ingênua, uma filosofia né, alternativa, mas fora da realidade. Ela nem é mais alternativa, porque hoje as empresas só sobrevivem, e a gente só tem condição de pensar em legado, de pensar o que a gente quer para as próximas gerações e até mesmo para a gente, né? Se a gente pensar de uma maneira mais integral e de uma maneira mais consciente. Então, continuando ainda, né, na primeira parte que fala sobre o propósito, no capítulo 4, os autores vão falar sobre como é essa descoberta do propósito e como ele cresce dentro das organizações. E aí é muito interessante essa parte, porque os autores vão fazer uma analogia, uma comparação das 3 categorias de virtudes de Platão com os tipos de propósitos das empresas. E Platão, e o Raj Sisodia vai acrescentar mais uma quarta virtude, né? Então, Platão falava, né, que as 3 grandes categorias de propósitos, de virtudes, é o bom, o verdadeiro e o belo, né? Então, os propósitos, em geral, se alinham a esse objetivo maior. Por exemplo, uma empresa como a Natura. O propósito da Natura, de trazer mais beleza ao mundo, se conecta com o belo de Platão, né? Ou um propósito da Localiza, né? De trazer mais mobilidade ao mundo, já está mais relacionado ao propósito do bom, é algo mais funcional, né? E o propósito do verdadeiro são aquelas empresas como, por exemplo, pegar uma empresa que é a Intel, né? Empresas de informática em geral, que querem descobrir coisas novas, né? Trazer um avanço, uma inovação de uma forma mais técnica, por exemplo, estariam aqui no verdadeiro. Agora, gente, isso é só uma analogia, uma forma para nos ajudar a pensar esses propósitos. Pode ser que o propósito da sua empresa englobe todos, pode ser que o propósito da sua empresa tenha mais a ver com esses 2, enfim, isso aqui é uma divisão didática, tá? E aí o Raj vem e fala assim, não, tem um 4º propósito, que inclusive é o que está no subtítulo do livro, né? Que é o propósito heróico, que são aquelas empresas que elas não querem apenas isso, que não é só apenas, né? Vamos combinar. Mas elas também são empresas que elas têm coragem de ir a fundo, fazer o que é necessário para transformar e melhorar o mundo em que a gente vive. Então, não é ser o melhor do mundo, e sim o melhor para o mundo. E essa mudança, então, de pensamento, de mindset, é o que Raj Sisodia e o John Mackay vão falar nesse livro, mostrando esse propósito maior como sendo a razão de ser da sua empresa, algo que guia, né, os seus princípios, guia os seus valores, é como um farol mesmo, que segue aí para balizar o caminho da sua empresa, tá? E ele traz, então, essa possibilidade do propósito heróico, né? Dessas empresas que se diferenciam das outras porque elas têm coragem de falar, não, eu não vou participar dessa licitação porque essa licitação está corrompida, né? Não, eu não vou
Eu sei que sou uma grande potência, mas eu me recuso, por exemplo, a comprar insumos de uma empresa que usa mão de obra infantil, por exemplo, ou que quase escrava, né, em condições em condições, faltou a palavra aqui, análogas à escravidão. Então, e para fazer isso, é preciso ser corajoso, né? Que é uma grande virtude. Então, ele traz isso para a gente. E aí, então, terminamos aqui muito rapidamente a questão do propósito, tá? E a gente entra, então, entendendo que propósito maior é isso que guia os nossos negócios de uma maneira consciente e coerente, a gente entra, então, no segundo princípio, que é o princípio de integração ou orientação para os stakeholders, entendendo stakeholders como toda e qualquer parte interessada que gere um impacto ou seja impactado pelo seu negócio. Então, a gente vai pensar nos stakeholders mais próximos, né? Que são a sua equipe, né? De colaboradores, seus fornecedores, os seus representantes, os seus clientes, sim, os seus investidores, né? A comunidade na qual a sua empresa está inserida, mas a gente também vai pensar na sociedade como um todo, né? No impacto ambiental. Então, a gente tem vários níveis aí de aproximação desses stakeholders, mas o que o pilar quer dizer é que todos eles são importantes e devem ser considerados quando a gente toma qualquer decisão no nosso negócio. Então, aqui a gente trouxe um exemplo, né, da Whole Foods Market, que é o exemplo que guia aqui o livro, né, porque o John Mackay foi CEO da Whole Foods Market e ele é autor do livro, então ele vai dar vários exemplos na prática de como isso acontece. E o que a gente aqui quer entender é que isso gera, a partir do momento em que eu tenho essa visão sistêmica e eu me preocupo com que o meu negócio esteja tendo relações proveitosas para todas as partes, mas proveitosas no bom sentido, né? Funcionais, conscientes, isso gera um ciclo virtuoso. Então, em vez de você ter aquela lógica de a gente tem um bolo e aí um bolo pequeno e aí a gente vai partir em pedacinhos mais pequenininhos ainda e vai dividir esses pedaços, é diferente, é o contrário, é você pensar que estamos todos juntos, vamos fazer esse bolo crescer, e quanto mais ele crescer para todos, maior será a fatia que cada um vai receber, mas não no sentido da ambição de quanto mais dinheiro, e sim quanto mais desenvolvimento, quanto mais possibilidade a gente tem de fato, cumprir o nosso propósito. E aí a gente chega, então, na parte em que, entendido isso, o que se trata, né, essa orientação ou integração dos stakeholders, que é essa visão sistêmica que eu falei, a partir daí, no livro, os capítulos vão explicar a relação com esses stakeholders mais direto, especificamente. E aí eu passo a palavra, então, para a Denise, para ela continuar essa história com vocês. Dê, você quer que eu continue passando? Ou você quer... Vamos ver se dá certo. Só um minutinho. Pronto. Vocês estão vendo, gente? Não, porque eu ainda tô dividindo. Você quer você projetar? Pode passar. Tá. Eu estou te vendo. Eu não estou vendo a tela. Você não está vendo a tela? Estou vendo ela pequenininha. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Tá, ou então eu paro de compartilhar e você compartilha, acho melhor. Como eu estou gravando? Pronto. Você vai ficar mais confortável dessa forma.
Gente, a gente vai ter quem tiver dúvidas, quiser fazer comentários, fiquem à vontade no chat. E a gente vai ter um momento também que vocês podem trazer, tá? Essas perguntas. Como eu falei, isso não é uma aula, a gente só está colocando todo mundo na mesma página. Vocês estão vendo a minha tela? Mas não está em tela cheia. De novo isso. De novo, você vai sair e agora você vai compartilhar de novo e aí vai dar certo. Só um minutinho. Vamos tentar de novo. Deixa eu colocar aqui. Apareceu a tela cheia? Sim. Não. Sabe quando você minimiza, não fica aberta uma nova janela com a apresentação inteira? É essa janela não, aberta. Mas é aqui que eu estou, mas às vezes realmente eu tenho visto esse problema em várias vezes. Qualquer coisa, você Tá volta. tendo mesmo no Zoom. Vamos ver aqui. Agora sim. Agora deu? Então tá. Então, vamos lá, gente. Então, como a Renata falou, assim, os stakeholders são todas essas partes interessadas que fazem parte desse conjunto que a empresa tem ao seu redor, né? A empresa aparece como um sol central e essas partes estão girando ao redor e a empresa relacionando de uma forma voluntária e gerando benefício mútuo para todas as partes. Então, quando a gente pega a primeira parte, que são os clientes, a gente vê que os clientes, eles geralmente são negligenciados porque eles são tidos como consumidores que você tem que vender a qualquer custo. Mas antes de serem consumidores, eles são pessoas a quem a organização deve servir. Então, é importante que a organização ela estreite o relacionamento com esses clientes. Então, é o primeiro passo, porque quando você estreita os relacionamentos, você está criando um relacionamento de confiança e isso vai gerar frutos para as duas partes. Então, o primeiro passo seria estreitar essas relações, depois persuadir e educar esses clientes, porque quando você tem um relacionamento de confiança, você tem como se fosse uma autorização para persuadir esses clientes, para promover um equilíbrio entre o que eles desejam de curto prazo e o que realmente eles precisam. E ao fazer isso, com esse relacionamento mais estreito, você gera oportunidades de inovação muito grandes. Né? E quando coloca o ser humano no centro, se a gente for olhar o próprio design thinking, coloca o ser humano no centro. E isso gera oportunidades de inovação fantástica. E fazendo isso, a empresa está garantindo o propósito maior do marketing, que é uma comunicação autêntica, para falar o que seu produto tem, e não uma coisa artificial para criar uma demanda que de outra forma não existiria. Então, esse é o valor para criar mais, para gerar valor, essa é a forma de gerar mais valor para o cliente. E ao fazer isso, a empresa está gerando valor para si própria. O segundo ponto aí dos stakeholders seria o próximo capítulo, se você quiser. Ah, não, sou eu mesmo. Gente, espera aí que deu uma travadinha aqui, só um minuto. Vou sair. Engraçado isso, viu? Vocês me desculpem, mas vamos ver se vai agora, de novo. Foi tela cheia? Não. Não foi? Que coisa. Só um minuto, gente. Vamos tentar. Foi? Foi. Foi. Então, o próximo elo que os autores trazem é a equipe. Então, a gente já falou do cliente, agora a equipe, que, na verdade, é onde tudo começa.
Gente, não está passando. Realmente eu estou com um problema aqui. Então, deixa que eu coisa para você. Espera aí. Eu já fechei. Mas eu continuo aqui com a equipe. Quando a gente olha aquele sol central e a gente pensa, é como se a gente pensasse em quem é o principal stakeholder, é o cliente. Realmente o cliente ele tem um status de um stakeholder muito importante, mas não é só ele, não é só o acionista, não é só a equipe, não é só o meio ambiente ou a comunidade, é esse núcleo que gera uma interdependência muito grande entre eles. Então, quando a gente fala da equipe, é como se fosse assim o primeiro ponto, porque essa equipe, quando ela está alinhada com esses valores centrais do capitalismo consciente, quer dizer, os valores centrais da empresa, ela se conecta e aí ela vai produzir mais, vai gerar mais, vai ter um significado aquele trabalho, né? Então, aqui coloca, na verdade, a equipe, ela assim, é onde tudo começa, né? Na contratação, numa contratação consciente, quando as pessoas estão conectadas, e isso cria uma cultura de colaboração muito grande. Interrompendo aqui, Rê, está na página 25. Está aparecendo cheio ou não? Vazio, fechado. Então, vamos lá, outra vez. Que coisa chata isso, né, gente? Vamos ver se agora vai. E aí, quando a gente olha a questão da contratação, a empresa ela tem que colocar... Foi? Não foi. Nossa, gente. Hoje está difícil aqui. Vamos lá. De outra vez. Não sei o que vai acontecer. Vamos ver. Posso tentar. E agora? Não foi. Também não? Não. Bom, então, acho que a solução é a gente aumentar aqui e aparecer aqui do lado, gente. Tudo bem? Ó, a gente Sem problema. Tranquilo. Só que tá na página 26, Rê. Aqui? 25 não, tem que voltar ainda. Aqui. Ambiente. Mais? Volta mais, é na equipe. É porque 25 para mim é esse. Não, está na página 25. Não, volta, acho que é a página... Então, volta mais um pouco. Aí, a 17. Aqui? Tá, vou tentar mais uma vez, quem sabe a gente consegue. Não, né? Renata, Oi? se me permite uma sugestão, Permito. uma outra opção, caso não dê para apresentar no modo de exibição de slides, de apresentação, é eliminar as miniaturas dos slides. E pode ser com o próprio cursor, assim como também o campo de baixo das anotações, ele não precisa ser visível, né? Isso, E o campo de baixo também das anotações, também tem uma barrinha aí. Peraí que eu vou... Passou por ela. Peraí. Onde está ali, clique para adicionar isso. Isso? Isso. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Melhorou. Gente, que pena, a gente não sei o que acontece, que não tá não, a gente já aconteceu isso, mas a gente sempre consegue resolver, mas hoje resolveu não funcionar, mas isso não impede que a gente explique os capítulos e a gente veja aqui. Pode passar, Rê. Então, o que eu estava falando da equipe, tudo começa pela equipe, por essa contratação consciente. O trabalho ele não precisa ser um fardo, ele não deve ser um fardo, ele deve ser uma fonte de significado, né? Porque ao ser uma fonte de significado,
a pessoa vem com outra energia para o trabalho. E, por outro lado, a organização, quando ela se preocupa com a saúde, o bem-estar do funcionário, promove uma remuneração justa, transparente, isso tudo gera um alinhamento muito grande de valores e propósito que vão culminar numa cultura forte, numa cultura de compartilhamento, numa cultura de colaboração. Então, essa é a parte da equipe, né, de ter uma equipe saudável e alinhada. O seguinte são os investidores, né, os perseverantes investidores. E por que perseverantes? Porque integrar os stakeholders leva tempo, né? Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então, quando a gente olha a palavra investimento, e aqui nesse slide a gente tem o curto prazo e o longo prazo, uma visão mais imediatista e uma visão de longo prazo, é diferente. A palavra investimento, por si só, ela já fala que, que tem um prazo longo, que esse prazo é indeterminado. Já quando é um suposto investimento, que a gente chama de investimento, mas na verdade é um capital de curto prazo, ele é um capital mais especulativo, que busca maiores retornos no menor tempo possível. Isso não é saudável para a empresa no longo prazo. Só que as empresas de capital aberto, elas ficam sujeitas a essas pressões do mercado financeiro, né, para o resultado rápido. Mas existe um problema que é como essas empresas estão fazendo isso. Elas podem, para aumentar o lucro rápido, promover uma demissão, aumentar os preços de forma abusiva. Tem formas de fazer isso, algumas manobras que podem trazer o resultado rápido, mas que não são sustentáveis. Então, quando a gente olha, estende o olhar para o longo prazo, o investidor ele está buscando essa construção de valor com a empresa e todos os stakeholders por um bom tempo. E isso faz com que, no médio e no longo prazo, haja prosperidade, né? Ao contrário dessa visão de curto prazo, que às vezes é necessária, porque às vezes é necessária a liquidez. Então, tem essa diferença entre os investidores, né? Então, os verdadeiros investidores estão estendendo o olhar. Então, quando a gente entra no outro elo dos stakeholders, a gente vai olhar para os fornecedores e o potencial deles de inovação e colaboração. Geralmente, os fornecedores, eles são tratados como adversários e não como parceiros. Só que, como adversários, é como se fosse ali uma batalha, né? Quem ganha mais, a empresa tentando extrair o máximo desses fornecedores, mas, na verdade, as duas partes devem buscar relações mutuamente benéficas, porque existe muita oportunidade de criação de valor. É como se, em cada elo desse círculo interno dos stakeholders, se tivesse um potencial latente, né? Fica ali esse potencial que ele fica escondido, e quando há um relacionamento, a confiança se estabelece, é como se liberasse energia e um potencial de criação e inovação muito grande. Então, com os fornecedores, é importante buscar essa criação de valor conjunto, a pontualidade no pagamento, adotar algumas práticas, né? Ser pontual no pagamento, tratar de forma justa, ajudar a sobreviver e investir para que as duas partes prosperem, compartilhar a riqueza através de programas específicos, né? Convidando os fornecedores para fazer parte desses programas. E o verdadeiro teste é na dificuldade, né? E a gente viu isso muito na pandemia. Quando a dificuldade vem, então o relacionamento é colocado em teste. Agora, quando passa no teste, isso tem um potencial de gerar um efeito cascata para toda a rede de fornecedores dos seus fornecedores, né? Então, daí vem o ciclo virtuoso também. Quando a gente olha para um outro elo, que são as comunidades prósperas, né? As organizações, elas precisam cuidar das comunidades. E empresas que são cidadãs,
as comunidades são prósperas, né? A cidadania ela é tida como uma boa metáfora para o papel da empresa na sociedade, né? E quando a gente olha para esses círculos, né, a gente vê que tem a filantropia, num guarda-chuva maior está a responsabilidade social, e a filantropia é uma parte dela, e onde se inserem os negócios, onde se insere a sociedade e o planeta. Então, quando a gente olha para a empresa, e a empresa olha para a sociedade, ela deve olhar de uma forma responsável para as pessoas, né, para os relacionamentos, a comunidade onde ela atua. Então, a cidadania ela é uma boa metáfora para esse papel da empresa na sociedade. E a iniciativa privada é um parceiro natural do setor filantrópico, né? Mas a filantropia ela é diferente da responsabilidade social, e a filantropia, a empresa tem que ter o aval dos seus investidores, porque, afinal de contas, eles estão aportando capital lá. Mas, além da filantropia, existe o guarda-chuva maior, que é o da responsabilidade social. E os autores fazem uma menção às empresas conscientes, que elas têm uma vocação natural de serem parceiras das organizações sem fins lucrativos, porque existe uma semelhança muito grande de ter um propósito elevado, embora haja diferença que a organização sem fins lucrativos ela é apoiada por doadores, e a organização com fins lucrativos ela é apoiada pelos investidores, né? O capital, existe um capital financeiro por trás. E o outro elo seria o do meio ambiente, né? Um ambiente saudável, vibrante, ele depende das empresas assumirem essa responsabilidade por seus impactos ambientais e buscarem formas inovadoras de reduzi-los. Então, as empresas, elas precisam ajudar o meio ambiente, porque ele é um stakeholder silencioso. Quem fala pelo meio ambiente? Agora, o fato do meio ambiente não falar, quer dizer, ele expressa, né, todas as mudanças climáticas e o que a gente tem visto, ele expressa, mas quem fala por ele? Então, por isso que as empresas precisam apoiar e assumir responsabilidade por seus impactos, porque a nossa visão de futuro hoje, né, se a gente for crescer 3% ao ano, a renda per capita, pelos próximos 90, 100 anos, o PIB global ele vai ser 27 vezes maior do que atualmente. Isso é insustentável. Então, é preciso que hoje, olhando para esse futuro que é insustentável, que a gente reconheça o meio ambiente como um dos principais stakeholders, identifique os impactos sobre ele e busque soluções para resolver essas questões. Então, aqui a gente faz uma pausinha para a gente trocar um pouco, né? Essa parte da revisão, a gente fez a revisão assim muito breve, né? E tirando esses percalços, mas eu espero que a gente tenha conseguido passar essa mensagem do ciclo interno dos stakeholders, e agora a gente entraria para os dois, vai entrar para os dois capítulos, que são o círculo externo e a interdependência dos stakeholders. Mas aí, gente, antes da gente passar para os capítulos de hoje, a gente queria fazer uma pergunta para vocês, que vocês pode abrir o microfone e falar, ou então pode colocar aí no chat como você se sentir mais confortável. Desta revisão toda, que a gente sabe que foi bem rápida para falar de muitos capítulos, né? O que te chamou mais atenção? O que reverbera mais dentro de você? O que de alguma forma fez um sentido para você? Vamos conversar um pouco sobre isso e aí a gente já passa para o outro. Queria ouvir vocês. Então, já vou até aproveitar e ler aqui a Patrícia está colocando que o meio ambiente é a base, pois nós não existimos em um vácuo, exatamente, né? Como se diz, não existe planeta B, né? Então, a gente só tem esse, se a gente não cuidar desse, não teremos onde ter negócios. Então, é simples assim, gente, é entender que
o meu negócio, né? Eu, como indivíduo, existo dentro de um negócio que, por sua vez, está dentro de uma sociedade que, por sua vez, está dentro de um planeta. Então, é junto, não é como é que chama? Aquela interseção de conjuntos, e sim integração desses conjuntos. Então, essa é a diferença do capitalismo consciente para, por exemplo, quando a gente olha só para a responsabilidade social, como tradicionalmente vem sido tratada pelas empresas, né? De você ter um departamento de responsabilidade social. Não é só ter um departamento, é entender que a sua empresa não existe se não estiver dentro de uma sociedade, se não estiver dentro de planeta. Mas o objetivo é eu parar de falar. Vamos lá. E nem nossos processos produtivos também não se dão no vácuo, exatamente. A Áurea disse que as pessoas são fundamentais. O que mais, gente? O que mais chamou a atenção de vocês até aqui? Diga, Marcele. Me chamou bastante atenção porque eu sou vendedora nata, né? E meu pai, eu nasci nesse universo e trabalhando com laços de mulheres, todo negócio precisa, como você mesma colocou, né? Todo mundo precisa vender algo. E aí me chamou muita atenção, clientes são pessoas a quem servir. E isso, para mim, me tocou bastante, porque com esse olhar sistêmico do servir, né, de uma forma geral, não só os clientes, mas o trabalho, né, como uma forma, a nossa profissão, com esse olhar do servir, se conectou muito com o que eu faço, né, e a maneira como de fato, eu sempre quis tratar os meus clientes, mas eu sempre estava na contramão, né, sempre pensando como encher esse cliente de produto, como fazer ele comprar mais, como enganar esse cliente. E eu simplesmente abandonei o mundo corporativo. Hoje não, já me reconciliei com ele, mas assim, eu abandonei justamente por isso. Eu falei, eu não aguento mais contar mentira. Eu não aguento mais dizer isso para os clientes. Sabe, ia contra os meus próprios princípios. Então, isso me chamou muita atenção, me tocou bastante. Obrigada. Marcele, eu venho também do marketing e eu cheguei ao capitalismo consciente pelo marketing consciente, justamente buscando entender o que estava acontecendo com as relações de marketing, né? E um dos autores do livro, o professor Raj Sisodia, ele tem outro livro que chama Empresas Humanizadas, que fala, assim, que surgiu para investigar por que tinha empresas que eram tão amadas e que não gastavam horrores com marketing, né? Então, foi importante essa fala, porque eu me conecto com ela e eu cheguei ao movimento com ela. Então, quando a gente olha e a gente aprofunda mais no capitalismo consciente, a gente entende que as relações, elas são construídas com base na confiança, na autenticidade, na transparência. Isso vai acontecer em 100% das vezes? Não, mas vamos fazer a nossa parte, né? E aí atrair os investidores certos, os fornecedores certos, a equipe certa, porque ao se conectar com esses valores e com essa autenticidade, essa transparência, você começa a gerar um ciclo virtuoso entre as pessoas que rodeiam o negócio. Então, isso é muito bacana. Obrigada pela sua fala. A gente também teve a contribuição aqui do Wander, que disse que voltou lá nos anos 2000, quando ele lecionava a disciplina, eu acho que responsabilidade social, certo, Wander? É isso? E hoje ele trabalha para negócios de impacto social, então ele vê uma evolução nisso, né? O que eu tinha acabado de falar. Muito legal. A gente vê justamente essa mudança, né, dos valores que eram só, de uma mentalidade que era só pensada em questões financeiras, e hoje a gente está trazendo novos valores, mas sem deixar de ver a questão também financeira, gente, porque a viabilidade econômica do negócio ela é necessária.
Então, não é uma questão de simplesmente colocar os bandidos contra os mocinhos, sabe assim? Não é essa a lógica da história, né? É a lógica da integração. Então, eu preciso que a minha empresa seja viável economicamente, porque senão ela não vai poder gerar um bom impacto, né? Porque ela não vai nem existir. Então, a gente está vendo isso aqui agora na pandemia, né? Então, acho que é importante. E a gente teve mais participações, né, Dê? Quer ler a próxima? Sim, a Cleo falou que chamou a atenção dela a questão das pessoas, esse olhar na saúde, no bem-estar, principalmente durante a pandemia, né? Que isso despertou nas pessoas. Então, eu acho que a equipe realmente, essa conexão das pessoas, de enxergar um propósito maior, claro que você tem que trabalhar, ganhar dinheiro, mas deve haver um significado maior, deve haver essa busca para que haja uma conexão que ultrapassa a motivação extrínseca, que é do dinheiro, e gera uma motivação intrínseca. Muito legal. Nós temos mais 2 pessoas aqui com mão levantadas. Eu vou passar a palavra para vocês, porque a gente ainda tem que entrar nos capítulos 11 e 12, mas eu vou passar a palavra para vocês rapidinho. Quem levantou primeiro, eu não estou vendo aqui. Não sei se foi a Áurea, se foi a Fabiana. Por favor, Áurea. Muito obrigada pela gentileza, Fabiana. Áurea. Obrigada. Bem rapidinho. Eu acho assim, como é fundamental as pessoas, né? Então, o envolvimento de todos nós temos que estar envolvidos com os nossos funcionários, com os nossos parceiros, com a comunidade, e que haja um comprometimento muito forte e, sobretudo, uma lealdade. Eu acho isso fundamental. Então, as pessoas têm que estar certas, nos lugares certos, e envolver a todos, embasado em princípios fortes, onde o objetivo é o bem comum de todos, vai dar lucro. Hoje eu sou conselheira vogal de uma cooperativa de crédito. Então, os nossos princípios são esses, em que haja transparência, em que haja confiabilidade. Então, por isso eu disse lá atrás que as pessoas são fundamentais. Então, eu acho, olha, estou amando, muito obrigada, viu? Esse começo aqui foi maravilhoso, me identifiquei muito, estou muito feliz por estar participando. Obrigada mesmo. Que legal. A gente que agradece, gente, a presença de vocês. Esse trabalho, né, esse bate-papo que a gente faz, porque, como eu disse, é um bate-papo, ele só faz sentido porque vocês estão aqui, né? Trocando com a gente. Então, vamos lá, Fabiano. Last but not least. Joia. Vou tentar ser bastante breve. Infelizmente, eu não vou conseguir acompanhá-los nessa reta final. Eu vou precisar sair antes. Mas eu queria dizer que esse é o meu primeiro contato com esse tipo de discussão, e aí, exemplo da Áurea, que me antecedeu, eu compartilho a sensação realmente de encantamento. E as apresentações foram super sugestivas e várias reflexões foram geradas. Eu queria compartilhar 3 ou 4 bem rapidinho. Primeira delas, o desafio de ultrapassar os níveis do capitalismo consciente, do nível corporativo e empresarial para o nível setorial, para o nível nacional e, obviamente, transnacional. E eu acho que, obviamente, claro, né, esse é o desafio, né? Mas, ao mesmo tempo, isso gera, obviamente, uma mudança da relação entre as empresas e, obviamente, uma mudança mais profunda na sociedade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como administrador, eu não poderia deixar de dizer que, ao ver as dimensões do capitalismo consciente, a gente tem a proposição de um novo modelo de gestão, que passa pelo ressignificado, né, ou pela redefinição do propósito das empresas, que muitas vezes foi banalizado pelas discussões do planejamento estratégico, né, da identidade, da missão, que muitas vezes era simplesmente, né, um objeto decorativo nas empresas. Então, a gente tem claramente um modelo, a proposição de um modelo de gestão, e 2 informações bem pontuais. Primeiro, a gente vê a lógica dos investimentos de capital serem orientadas, obviamente, para os impactos sociais, ambientais e as questões de governança. E isso traz uma perspectiva completamente nova para aquilo que as empresas deverão ser, né, ou se comportar daqui para frente. Outra informação positiva. Acho que a gente tem uma nova geração
de jovens, né, de empreendedores que já nasce com essa perspectiva de uma nova forma de capitalismo, e por isso que a gente vê a questão do propósito ser tão importante nos primeiros movimentos. Ao mesmo tempo, tem um desafio, e aí eu deixo como reflexão, certo, que talvez seja uma discussão longa. As empresas tradicionais, talvez, tenham um duplo desafio, porque, a exemplo do que a Marcele falou, muitas delas ainda estão contaminadas pela lógica empresarial do capitalismo, vamos dizer assim, destrutivo, né? Onde as relações com os fornecedores são outras, os clientes são vistos realmente como consumidores e assim por diante. E a gente precisa pensar de que forma essas empresas, qual é o caminho, né, para que essas empresas possam se transformar ou transformar o seu modelo de gestão em direção a um modelo mais consciente, mais sustentável e assim por diante. Peço desculpas aí pela extensão da fala, mas foi muito rico. Obrigado. A gente que fica sentido, porque queremos te ouvir mais, foram contribuições excelentes, mas eu sei que você tem que sair, fique à vontade. E seja bem-vindo, venha nas próximas, né, gente? A gente tem todo mês esse encontro, tá? Então, caso, né, alguém não possa participar, caso pode participar no outro e tá tudo bem. Muito obrigado. Obrigada, tá? Só um comentário, né? Porque realmente a gente pode conversar a fundo sobre essas questões, mas as mudanças eu enxergo que elas vêm ou pelo amor, que é a nossa proposta aqui, de amor e cuidado, ou pela dor, né? Isso já é conhecido. Então, elas estão vindo muito pela dor e virão muito pela dor também, embora não seja essa a nossa proposta, né? A gente quer levar uma nova forma de gerir os negócios com amor, cuidado com as pessoas, com quem participa do ciclo dos stakeholders, com as comunidades, mas nem todo mundo nem todas as empresas terão essa percepção de imediato, mas elas, tendo a intenção, elas podem se colocar nessa jornada de amadurecimento, né? Porque não existe empresa perfeita, mas precisa ter essa consciência, por isso capitalismo consciente, para se colocar numa jornada de desenvolvimento e dando o primeiro passo. Então, muito obrigada pelas contribuições, e aqui agora a gente vai seguir mostrando esse ciclo externo de stakeholders, porque a gente falou até agora no ciclo interno, que são os elos que estão ao redor do negócio e onde há uma troca voluntária, mutuamente benéfica. Mas existe um ciclo externo que não necessariamente gera trocas voluntárias e mutuamente benéficas, mas esse ciclo externo impacta a organização e impacta o ciclo interno. E se você puder passar para o próximo. Não passou. Não passou? Não. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Então, vamos lá, outra vez. Meu Deus, que coisa, né? Triste essa. E agora? Agora está a tela cheia. Olha só, tá vendo? Vai entender, né? Só tenta voltar um antes. Volta um, por favor. Isso. Então, o ciclo externo, ele não envolve necessariamente trocas voluntárias para o benefício mútuo, né? Enquanto o interno existe aí essa energia latente, esse potencial da interdependência, da colaboração entre os elos, o externo, muitas vezes, ele é visto como adversário também, né? Da mesma forma lá que a gente falou dos fornecedores, só que aqui, às vezes, esse ciclo externo não compartilha dos mesmos valores que a empresa, do mesmo propósito, dos valores centrais, só que eles também são importantes. E por que eles são importantes? Porque eles oferecem oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Então, se a gente começar com os concorrentes, pode passar o próximo, Rê.
Não, aqui tá, começou com os ativistas e críticos, né? Quando a gente olha os ativistas e críticos de uma empresa, esse grupo ele tem informações valiosas e ele tem que ser visto como uma oportunidade de ter uma visão alternativa sobre o negócio. Então, ele não é um adversário que você tem que combater e aniquilar. Não, ele traz uma visão alternativa. E o John Mack, que é um dos autores, fala que a Whole Foods até cresceu com o ativismo em relação ao bem-estar animal, que os ativistas falaram que ele, como CEO, não sabia nada, que ele era superficial. E aí ele foi estudar, investigar e viu que realmente eles estavam com uma abordagem superficial. E ao investigar, ele próprio se tornou vegano e passou a exigir e a trabalhar, né, não exigir, mas trabalhar com os fornecedores para melhorar os padrões que eles tinham de bem-estar animal. Então, os ativistas e críticos, eles são importantes. Quando a gente vai nos sindicatos, dá um cliquezinho, por favor. Os sindicatos que lá nos Estados Unidos, ele né, visto de uma forma, visto não, as relações são bem conflituosas, mas aqui também, quando há uma boa gestão dos colaboradores, essas tensões se reduzem. Então, quando os colaboradores percebem que há um tratamento injusto, uma falta de transparência, os sindicatos eles ganham muita força. E quando há essa boa gestão, essa tensão se reduz. Então, é esse olhar de colaboração com os sindicatos também. Com a mídia, se a gente olhar para trás, antes da internet, os meios de comunicação tradicionais e de massa, quando eles estão comprometidos com a verdade, eles impulsionam as instituições da sociedade. Então, eles têm um valor muito grande. Então, é preciso que haja uma colaboração da organização com a mídia. E hoje, a gente tem acesso direto aos stakeholders através da internet e das mídias sociais, do site corporativo, e isso está facilitado. O governo também faz parte do ciclo externo, só que as relações de compadrio, né, como a Renata já falou, elas desvirtuaram não só o capitalismo, como os elos dos stakeholders. Mas quando existe uma parceria entre o público e o privado que coloca o benefício coletivo acima do próprio, isso muda tudo. Né? O governo deve ser um árbitro imparcial e ele está responsável ali por formular as regras sem excessos de regras para que as organizações floresçam. E os concorrentes, que seria o último elo, o último elo aí do circo, eles têm que ser vistos como aliados na busca de excelência mútua. Tem outro livro que é bem bacana, que é o do Simon Sinek, que é o Jogo Infinito, que ele coloca os concorrentes como rivais dignos. São pessoas que inspiram a organização e que são dignos de serem rivais, porque eles estão ali promovendo o aprimoramento e a busca da excelência. Então, todos aqui, eles são importantes para esse crescimento. E uma citação que eu queria trazer aqui é que sem enfrentamentos não há mudanças, né? Não teriam havido mudanças. Então, tem eles citam uma especialista em gestão que falou que tem 3 respostas possíveis para o conflito. Primeiro, a dominação pelo mais forte. O segundo, uma conciliação entre as partes, né? Onde as partes chegam ao meio termo, mas ficam insatisfeitas, né? Porque suas aspirações não foram plenamente atendidas. E tem uma terceira via, que é da integração, com os dois lados aproveitando a situação para encontrar uma solução que funcione para todos e não prejudique ninguém. Então, a integração está presente no capitalismo consciente de uma forma muito clara e muito constante. Então, com isso, eu fecho esse capítulo e aí a gente passa para o próximo, que é o da interdependência entre os stakeholders. Pessoal,
normalmente eu iria parar de compartilhar para ver a carinha de vocês e a gente voltar. Mas como, sei lá por qual motivo, está funcionando aqui a apresentação em tela cheia, eu não vou correr esse risco e vou continuar da onde a gente parou, tá bom? Por esse motivo, para aproveitar aqui. Então, no capítulo 12, é um capítulo pequenininho, né? Um capítulo em que o próprio nome já diz a que veio, a interdependência de stakeholders, ou seja, só faz sentido a gente pensar em visão sistêmica se a gente entende que todo mundo depende de todo mundo. E aí um exemplo muito, muito do momento, todo mundo falando de pandemia o tempo inteiro, mas eu acho que ficou muito claro isso, né? Para a gente resolver a questão da pandemia, né, no mundo, não basta só eu fazer a minha parte, né? Você também precisa fazer a sua, o outro precisa fazer a dele. Então, a pandemia trouxe essa visão de interdependência de uma forma muito clara, né? Um vírus que surgiu lá do outro lado, no caso aqui do Brasil, do outro lado do mundo, na China, impactou toda a humanidade, né? E o que uma única pessoa faz lá do outro lado do mundo tem um reflexo para todos, né? Então, isso mostra esse conceito de interdependência. E nos negócios não é diferente, né? Então, a ideia aqui de integração de stakeholders é mostrar isso, que, como a Denise já falou, as partes todas, elas relacionam entre si, né? Para gerar o que o CEO ali e professor de liderança de Harvard, o Bill George, ele vai chamar de ciclo virtuoso, né? E é um ciclo que só funciona no sentido horário, tá, gente? Então, tudo começa com propósito e valores, né? Então, o propósito, o alinhamento de propósitos de valores vai atrair os colaboradores certos para a organização, né? Então, primeiro eu preciso saber a que veio, né? Qual que é o meu propósito maior, qual a diferença que eu quero trazer para o mundo, para que pessoas que compartilhem, e quais os meus valores, para que pessoas que compartilhem dessa ideia possam se sentir inspirados e motivados a unir forças comigo neste propósito, né? Então, quando eu tenho isso muito claro, né? Quando eu estou com clareza do que eu estou buscando, da transformação que eu desejo colaborar para o mundo, eu vou inspirar essas pessoas. Então, os colaboradores vêm. Eles vêm e eles não vêm como uma relação funcional, né? Uma mão de obra, né? Eles vêm como seres que estão inspirados e motivados e desejam colaborar e contribuir para a gente atingir junto esse propósito, já que o meu princípio orientador é de que todos devem ganhar, né? Com isso, como eles estão mais inspirados e mais motivados, eles trabalham com mais excelência, atendem, né, o cliente, como a gente já viu, numa relação de servir a esse cliente, então há uma excelência desse serviço de atendimento ao cliente e, consequentemente, há também uma inovação, porque eu estou próximo desse cliente, esse cliente vai me mostrar o que ele precisa e desta relação atenta surgem novas ideias para entrar nesse ciclo virtuoso de melhoria contínua que a gente tanto fala, né, dentro das empresas. Então, tendo mais inovação e mais excelência no atendimento ao cliente, é natural, é uma consequência natural que haja um crescimento da organização. Então, veja bem, o propósito não é o crescimento da organização. O crescimento da organização é uma consequência de tudo isso que vem antes, entende? Então, esse crescimento da organização quer dizer crescimento da participação no mercado, quer dizer crescimento das receitas, dos lucros, né? Então, tudo isso... Desculpa, gente, meu cachorro está aqui latindo até, que tocou a campainha. Então, tudo isso vai contribuir
né, tudo isso que a gente já viu antes vai contribuir para o crescimento da organização. A organização crescendo, o lucro crescendo. Manu. A organização crescendo, o lucro crescendo, cresce também o valor para o acionista. Olha, então essa é a diferença, gente. O meu propósito não é gerar mais valor para o acionista, o meu propósito não é gerar mais crescimento para a organização. Isso é uma consequência de um alinhamento entre propósito, valores, os colaboradores e tudo que vem junto, tá? Então, esse é o ciclo virtuoso, porque isso nunca acaba, né? O acionista que está tendo mais retorno, ele vai investir mais ainda nesse processo, porque isso vale a pena para ele. E aí, como citação, eu trouxe esta da página 180, que vai dizer que uma das ideias mais desafiadoras e importantes sobre gestão e liderança envolve a compreensão das relações entre os stakeholders, né? Então, mudar essa forma que a gente tem de entender o nosso relacionamento com as outras partes, né? É difícil para a gente, porque a gente está acostumado a entender como uma briga, como uma guerra, né? Isso faz sentido na nossa cabeça, porque a gente foi crescendo, sendo educado para isso, né? O conflito entre as várias partes, ele é inevitável. Então, olha só, ninguém está dizendo que vai ser fácil, e ninguém está dizendo que não há conflito de interesses, mas que é possível resolver esses conflitos de uma outra forma, como a Denise acabou de nos dizer. Isso é possível de ser resolvido ao longo do tempo, se a gente mudar essa lógica aqui, de cada participante querer ganhar sempre mais, né? Então, quando a gente muda essa lógica, a gente consegue resolver esse desafio. Mas sem mudar essa lógica, a gente fica preso numa armadilha. E por que isso acontece, né? Por que a gente fica preso nessa armadilha? Porque a gente pensa, a gente tradicionalmente foi ensinado a pensar de uma maneira analítica, em vez de uma maneira sistêmica. Então, eu vejo os detalhes, né? Basta a gente ver o quanto de especialistas existem no mundo, né? O mundo foi se especializando cada vez mais. Então, a gente foi compartimentalizando tudo. Em vez de tentar ver a floresta, a gente ficou muito bom em ver as árvores, mas a gente esquece de ver a floresta. Então, isso faz com que fique difícil eu entender o ponto de vista do outro, porque eu estou vendo só o meu ponto de vista, né? Então, esse é um dos motivos. O outro motivo que torna difícil a gente mudar a mentalidade é a gente buscar sempre aquilo que nos diferencia e aquilo que eu preciso vencer em você, e não aquilo que nos aproxima. Então, essa também é uma mudança de mentalidade muito necessária para fazer o capitalismo consciente acontecer na prática. Buscar em cada parte interessada possíveis sinergias, né? Onde a gente pode se unir, onde a gente pode unir forças, onde a gente pode ser bom para todo mundo. Então, ele diz que o câncer da falta de cooperação, que a falta de cooperação, na verdade, ele faz uma analogia, os autores fazem uma analogia com o câncer, e diz que existem 3 principais aí, né? Que a primeira é a maximização do lucro para o acionista, é entender que a empresa existe para dar lucro para os seus donos. Isso é um câncer, isso não tem, isso é algo que vai consumindo aquela organização, tá? E tudo que está em volta dela. Os executivos sêniores que buscam também maximizar os seus próprios lucros. Então, muitas vezes, as tomadas de decisão dentro das corporações não buscam o que é melhor para o negócio, nem buscam o que é melhor para a sociedade como um todo, e buscam o que é melhor para aquela pessoa. E a gente sabe que isso acontece, né? E, por sua vez, colaboradores também podem ser egoístas, podem ter uma visão, uma cultura reivindicatória de reclamar por reclamar, sabe? De reclamar sem estar disposto a mudar.
nenhum problema com você reivindicar aquilo que é de direito seu. Não é isso a ideia aqui. A ideia é do reclamar pelo reclamar, de entender que todo empresário não presta, de que todas as empresas só querem explorar as pessoas. Na hora que você faz essas generalizações, você desconectou com o propósito maior daquela organização, você não pensou se os seus valores pessoais estão alinhados aos valores dessa organização, né? Então, isso tudo faz com que essa visão compartimentalizada aconteça, né? E que a gente não consiga dar o passo para uma organização de fato consciente. E, por outro lado, né, o que a gente faz então? Então, aí, aqui o John Mackay traz o que é feito na Whole Foods, que não é uma receita de sucesso, e sim um exemplo, tá? Lá na Whole Foods, o que eles fizeram foi rever todo o planejamento estratégico, rever todo o marco filosófico da Whole Foods, pensar os valores dessa empresa e fizeram, então, uma declaração de interdependência. Fizeram um mapa de quem são os stakeholders, né, no círculo interno e também no ciclo externo da Whole Foods, e foram pensando relação a relação, quais os valores, como contribuir, como pensar essa relação de maneira boa para todos. E então eles fizeram essa declaração de interdependência. Então, toda tomada de decisão sempre vai considerar a quem essa decisão beneficia, de que forma, se tem alguém sendo prejudicado por essa decisão, enfim. E de tempos em tempos, eles se unem novamente, e aí eles chamam pessoas, stakeholders da empresa, né? Então, não só os colaboradores, não só a alta gestão, mas representantes de todos os stakeholders, para pensar, né, como estamos e como queremos estar. E aí eles fazem esse Future Search, que é uma criação conjunta do futuro. Eles começam a pensar o que eles querem, né? O que nós queremos, nós todos. Então, tem representantes de todos os stakeholders construindo conjuntamente, né, co-construindo o futuro que eles desejam. Não só para si, indivíduos, não só para a Whole Foods, mas para o mundo. E aí, uma coisa que eles chamam a atenção é de que não tem nada de errado com os proprietários e os investidores terem o controle legal da organização. Isso, inclusive, é necessário para que a organização continue no seu movimento, no seu rumo, vamos dizer assim, né? É preciso que haja uma ordem, no sentido de organização, né? No sentido de alguém que está tomando conta desse ambiente, se responsabilizando por ele. Porque, segundo os autores, os proprietários e os investidores são e devem ser os últimos a receber, né? O investidor só vai receber lá o lucro dele, o sócio também, depois que ele já pagou todos os fornecedores, já cumpriu com suas obrigações com os colaboradores e assim por diante. Então, ele é impactado por todos os outros stakeholders que vêm antes deles, né? E essa é a ordem natural e virtuosa da coisa, e não o contrário. Eu decido o que é melhor para mim e todos os outros stakeholders que se ajustem aí ao meu desejo, né? Então, é uma inversão de pensamento. E aí, gente, a gente chega aqui, a gente vai abrir para as próximas perguntas, comentários e tal, mas a gente já chega aqui, né, nas nossas cenas dos próximos capítulos, em que vamos entrar na terceira parte, falando do fundamental papel da liderança nesse processo, né? O que é uma liderança consciente, né? E como que ela tem o papel a cumprir nesse caminho. E aí a gente vai falar do capítulo 13 e do capítulo 14, no dia 16 de março, no mesmo bate-local, na mesma bate-hora, mas antes disso, a gente vai compartilhar aqui as nossas perguntas, impressões,
deixar vocês co-criarem aí com a gente. Quem gostaria de perguntar alguma coisa, ou de trazer algum comentário, de trazer algo que talvez não tenha ficado claro, ou que queira saber mais, enfim, gente, o microfone está aberto, o chat está aberto. Para os minutos finais a gente ter essa troca. Larissa. Olá, gente, boa noite a todos. Bom, eu quero trazer um insight assim que o livro trouxe, ainda mais com esse modelo agora que você acabou de trazer, né, esse conteúdo, na verdade, é do propósito, né? Então eu vi o quanto o capitalismo ele gera muita riqueza para a sociedade, né? E era algo que ficava totalmente assim, ficava preso para mim, era não, ele quer tirar dinheiro, quer isso, quer aquilo. Mas eu vi o quanto dá para desmistificar, né, com o capitalismo consciente e entender que realmente é a geração de propósito e de valor para a sociedade, né? Então gera riqueza. Então, quando a gente trouxe também esses conteúdos, né, que o pessoal falou também agora há pouco dos stakeholders também, trazendo essa cadeia aí de fornecedor, a gente vê também essa riqueza do cuidado com o outro, também significa geração de riqueza para o outro, né? Então, isso ficou muito bacana, assim, para mim, foi muito claro, e o livro trouxe de uma forma muito, muito legal, com fundamento, assim, histórico, então, eu achei bem interessante. Era isso. Ai, bacana, muito bom. Ana. Oi, gente, desculpa o atraso aí, mas que bom que deu tempo de pegar um pouquinho. Eu estou encantada, assim, eu já tinha ouvido falar um pouco de capitalismo consciente, mas não tinha noção assim, do que era e ressoou muito aqui o que vocês apresentaram. E, assim, queria aproveitar esse tema, então, para trazer as questões que eu trouxe ali no chat, né? A questão do financeiro com o empreendedorismo mais consciente. E aí, por que eu estou trazendo isso, né? Dentro da Brasiliando, né, desse que hoje é um negócio de impacto, nem sei se eu mantenho como negócio, se eu mudo para ONG, porque eu estou nessa crise identitária e por conta dessas questões financeiras. Mas sendo um negócio de impacto e sendo uma empresa, por mais que seja consciente, existe uma pressão da sociedade por resultado, né? Se você é uma empresa, você precisa gerar lucro. E aí eu vejo muito uma replicação, assim, a gente replica o que acontecia nas empresas tradicionais no meio do negócio do impacto. Então, assim, eu preciso expandir o meu impacto, essa coisa meio megalomaníaca que se tem dentro do mercado. Eu preciso expandir o meu impacto, eu preciso passar por um programa de aceleração, eu preciso acelerar, e aí acaba que, dentro da minha experiência, né? Eu muitas vezes me vi aplicando para programa de aceleração para conseguir esse, né? Porque eu tenho que participar de um programa de aceleração, porque é isso que vai validar a empresa, e eu preciso aumentar o impacto, e é isso que vai trazer. E aí, muitas vezes, eu deixava de estar focando no que é a essência, no que é o propósito daquele negócio, porque isso daqui é uma prioridade. Ou então, essa necessidade do resultado financeiro e do lucro. E aí eu me via muitas vezes, eu não posso contratar outro profissional, ou eu tenho que pagar pouco porque eu não tenho condição ainda, a empresa ainda não sustenta para eu pagar o que eu gostaria de pagar para o profissional que está trabalhando com a gente. Aí tem que ficar fazendo malabarismo porque o resultado financeiro tem que ser positivo. E aí, assim, eu estou revendo um pouco isso, querendo trazer mais leveza, menos dessa aceleração, dessa pressão, dessa necessidade de resultado, de impacto, de expansão e tal. E eu queria entender, assim, como que isso se conversa aí no capitalismo consciente, como que se vê isso, o que vem sendo quebrado de paradigmas desse sistema onde a gente vive hoje, né? Enfim. Então deixa eu te trazer aqui, porque senão fica longo demais e a gente não dá oportunidade para outra pessoa e eu não te respondo. Como eu já falei no começo, qual que é a diferença? É que a gente entende que não é ou você vai ajudar as pessoas ou você vai ter o dinheiro, vai ter o lucro. Então, quando você entende que é necessário para um negócio, é um negócio, é o seu negócio, um negócio. Então, ele precisa gerar, ele precisa ser viável, ele precisa ser sustentável ao longo do tempo. E para
para isso ele precisa de dinheiro, porque o dinheiro é o combustível. Mas o dinheiro é o combustível, não é o objetivo. É essa que é a mudança. Então, o dinheiro, ele faz parte do processo, mas ele não é o objetivo final. Ele é um dos meios que você tem e necessita para que o seu impacto, a diferença que você deseja fazer com o seu negócio aconteça de fato. Você acabou de dar o exemplo de como que ele é necessário. Você tem que pagar conta, você precisa pagar bem os seus fornecedores, os seus colaboradores. Você acabou de trazer esse exemplo para a gente, né? Inclusive, te agradeço por isso. Porque esse é o desafio. Precisa ser algo que gera lucro para ser sustentável para poder fazer a diferença. E aí, eu te convido a participar do próximo, porque a gente vai entrar no tema de liderança consciente, e aí eu acho que vai ficando mais claro para você a mudança que é necessária, que acontece na evolução da gente, líder, né, como indivíduo, e também dos papéis que a gente exerce aí nas nossas empresas. Mas espero ter te dado pelo menos um fiozinho da meada. Ana, se eu tivesse assim uma palavra para te falar agora, foca, uma não, né? 3. Foca nos relacionamentos com seus stakeholders, né? Coloca as pessoas com quem você pode colaborar, co-criar, foca no ser humano, o que você está agregando, que aí você vai identificar o valor mesmo que você está gerando, e aí é esperado que o resultado venha, né? Ele é um resultado. Então, é isso, foca nas pessoas. Gente, eu não quero deixar o Rodrigo sem falar, então eu vou pedir para vocês a gentileza da gente ficar um minutinho aqui a mais para o Rodrigo poder participar também. Rodrigo, por favor. Não, só contribuindo com as colocações das duas, na verdade, lucro não é pecado, lucro gera emprego, né, sustenta famílias, então isso é um propósito, né? Se a empresa nascesse só para gerar lucro e emprego, já seria um propósito maravilhoso. Você está, né, fazendo com que famílias se alimentem, cresçam, estudem e a sociedade se retroalimenta com esse processo. Então, esse é um primeiro ponto. Depois, mesmo empresas sem fins lucrativos, que na essência da palavra não visam lucro, elas precisam, como ela acabou de colocar, de receita para pagar, remunerar, para crescer. Então, né, ok, não ficar no 0 a 0 no fim do mês, mas se ela ficar no 0 a 0 no fim do mês, ela não vai conseguir crescer, ela vai ficar daquele tamanho para sempre, né? Então, ela precisa gerar um plus para ter uma reserva técnica para crescer essa empresa, essa ONG, essa organização. Ela, né, o capitalismo consciente nasceu lá nos Estados Unidos e ele precisa de alguma remuneração para desenvolver esse material, para poder ter alguém dedicado, focado, convocando, participando, né? Então, todos nós, eu sou embaixador, estou lá, é uma atividade, mas a gente tem várias pessoas aí que estão trabalhando nos bastidores, enquanto eu estou divulgando o conhecimento, mas tem gente que precisa, né, de remuneração, precisa de um espaço para poder se reunir, se encontrar, isso tem custo, né, obviamente. Ou os stakeholders podem nos ajudar nisso, mas, de qualquer forma, vai precisar de dinheiro para fazer essas coisas acontecerem, né? Acho que a grande questão do livro é que você consegue destravar o relacionamento com os stakeholders e gerar mais energia e um potencial mais criativo que vai te trazer futuramente um resultado melhor, né? Acho que essa que é a questão. Bom, então relembra aí, Dê, qual que é o próximo dia para o pessoal, convida, fala que você colocou lá no chat para a gente ir encerrando e para a gente honrar aqui o tempo das pessoas. E eu deixei aqui, gente, o site do Instituto, onde vocês podem se associar gratuitamente, podem comprar esse livro, outros, né? Dar uma olhadinha lá. E o próximo encontro vai ser daqui a 4 semanas, no dia 16 de março, e a gente vai trazer uma voluntária aqui da filial de Belo Horizonte para falar com a gente. No mais, eu queria só agradecer a todos. Né? Muito obrigada por estarem conosco até agora, 7h30, e a gente quer ver vocês de novo em março.
às 18 horas, Ana, de 18 às 19. Hoje foi um pouquinho mais, porque a gente fez a revisão dos capítulos para aquelas pessoas que estão chegando hoje, né? Mas no próximo não vai ter mais essa parte de revisão, a gente já entra direto no capítulo 13 e 14. Então, se alguém quiser acompanhar lendo os capítulos antes, vai ser ótimo, porque aí a gente traz mais insumos para a nossa discussão. Mas lembrando que não é obrigatório, tá? Então, sejam todos sempre muito bem-vindos da forma Muito que obrigada, Denise, muito obrigada, Renata, foi um encontro fantástico, e até o próximo, se Deus quiser. Uma boa noite a Tá bom, gente. Bom descanso para vocês, gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Então, Dê, também estou saindo, porque você já sabe que eu tenho um compromisso agora. Sim. Beijo. Ok, beijos. Tchau, gente.